Bem, sejam todos muito bem-vindos. Já falei com a maioria. Antônio, seja bem-vindo. Ariadne também, querida. Francisco também, meu primo Felipe Mota, Jailson, Lara, Lorena. É muito bom encontrá-los. Queridos, a gente vai seguir hoje com o estudo das provas do processo penal. Eu vou usar uns slides que eu preparei. Eu queria só fazer uma breve explicação sobre os slides. Em novembro do ano passado, durante 2 dias de novembro, comecinho de novembro, eu ministrei um curso, Jailson, na Escola da Magistratura, lá do Tribunal, na SMEC. Foi um curso realmente muito cansativo, mas muito bom. Foram 2 dias onde nós estudamos, onde eu ministrei esse curso para juízes, basicamente, sobre criminalidade organizada, sobre organizações criminosas em geral. E lá tratei da origem das organizações criminosas no Brasil, no mundo, características de organização, toda a tipificação feita pela Lei 12.850, e também tratei, durante grande parte ali do curso, sobre os meios de prova que são utilizados, ou que podem ser utilizados para o enfrentamento do crime organizado. Esses slides que eu utilizei nesse curso, eu vou trabalhar com eles hoje, apenas uma parte deles, porque, repito, o curso era mais abrangente do que nosso tema de hoje. Lá eu falei de história da criminalidade organizada, formas de associação, instrumentos de criminalização e provas. Então, eu vou aproveitar dos slides somente alguns deles que tratam de provas. Mônica, seja bem-vinda. Esses slides já estão lá no AVA para que vocês possam baixá-los e utilizá-los. Repito, vocês vão perceber que há mais slides, Emerson, do que o que nós vamos tratar em sala de aula, mas porque esse material, repito, é material que eu usei numa outra dimensão, com outro objetivo, era um curso de aprofundamento realmente sobre crime organizado, mas a gente pode trabalhar aqui pelo menos as 2 provas que eu quero trabalhar com vocês hoje, que são colaboração premiada e infiltração de agentes policiais. Então, é só um pequeno aviso, porque quando vocês abrirem os slides, vão ver lá 41 slides tratando aí de criminalidade organizada, mas, repito, nosso tema aqui não é crime organizado. A gente até pode, no futuro, em alguma aula aí que nos sobre, para mim seria um prazer, se vocês desejarem, que a gente marcasse uma aula só sobre o crime organizado. É um tema que eu estudo já há algum tempo. Na verdade, meu trabalho de mestrado é sobre isso, então é um tema que eu já estudo já há um tempinho. Mas é importante só que vocês situem que eu estou fazendo um corte nesse tema para que a gente possa estudar esses meios de obtenção de prova. Andiária, Joslande, Leilinha, sejam todas bem-vindas nesse nosso encontro, tá bom? Então, vou trabalhar com esses slides, mas de forma particular. Queria fazer um pedido a vocês, muito particular. Hoje de manhã, a turma da manhã, vocês sabem que eu a todo momento pergunto se vocês estão gostando da aula, se está acompanhando, se não está acompanhando. Kleber, seja bem-vindo. E a turma da manhã depois me falou que eu tinha falado muito rápido quando eu trabalhei com os slides. Bem-vindo, Kleber. Obrigado, cara. Então, se vocês sentirem, viu, Joslane, helicópteros, se vocês sentirem que eu estou falando muito rápido, me falem, Rafael, vá mais devagar, que eu fico como é um tema que me é muito caro, repito, há muitos anos eu estudo criminalidade organizada, tenho muita vontade de passar muita informação para vocês, mas também isso não deve ser por velocidade. Então, se sentirem que eu falei rápido demais, me avisa, Rafael, dá uma parada, repito, foi uma coisa que a turma da manhã me falou e eu acabei reconhecendo que realmente tinha acontecido. Primeira coisa, nós vamos estudar a partir da ótica da Lei 12.850, que é a Lei de Enfrentamento do Crime Organizado. Repito, o crime organizado me é um tema caro, estudo isso já há um tempão, é um tema muito interessante, né? Um tema, inclusive, que perpassa, Leiciane, querida, seja bem-vinda, é um tema que perpassa aí
o direito, a excelentes trabalhos, por exemplo, no âmbito da criminologia, no âmbito da sociologia, no âmbito da antropologia sobre crime organizado. Tem boas obras, boas referências que a gente tem no Brasil. E eu queria fazer aqui uma breve introdução para explicar, dentro do que a gente vai ver, qual é o foco que nós devemos ter. Primeiro, a criminalidade organizada, ela não é um fenômeno novo. Né? Se você buscar, por exemplo, na história, eu vou ficar só na história brasileira, a gente vai ver efetivamente o crime organizado se organizando de muito tempo. Né? A gente pode situar, por exemplo, Andiara, na própria formação do cangaço no Nordeste brasileiro, lá nas décadas de 20 e 30 do século passado, uma estrutura que poderia ser hoje definida como crime organizado. A gente vai ver também, Letícia, na formação, por exemplo, dos grupos de exploração do jogo do bicho, sobretudo a partir da década de 50 e 60 no Rio de Janeiro, também exemplos disso. Depois, Solon, seja bem-vindo, querido. A gente vai ver o narcotráfico. Então, a criminalidade organizada, ela perpassa a história brasileira pelo menos há 100 anos, se você tomar aí o referencial do cangaço no Nordeste do Brasil. Por falar nisso, eu queria indicar para vocês, eu gosto muito de indicar livros, filmes, séries, né, sobretudo nesse período que a gente está obrigatoriamente tendo que passar mais tempo em casa, dar uma senhora ajudada, a gente tem um livro bom. Não precisa ser como eu, que tem um verdadeiro vício no negócio de livro, né? Aquela história, podia estar matando, podia estar roubando, estou só lendo mesmo, porque minha cachaça é realmente livro. Né? Uma vez a situação é um pouco exagerada aqui, Leiciane, que eu estava na livraria com a minha esposa e ela caiu na besteira de dizer que eu podia comprar o livro que eu quisesse na minha vida. Claro, Kleber, e imediatamente fiz o registro com o meu celular, ela gravou essa declaração, e de vez em quando é útil, né? Para a gente usar uma linguagem mais sofisticada, Débora, eu enfergo na cara dela essa declaração de que eu estaria liberado para comprar livros que eu quisesse. Realmente é vício grande, pesado que eu tenho com isso. Então, eu vou sempre indicar livros para vocês, indicar filmes, indicar séries, indicar seriados. Para os que têm Globoplay, eu assisti agora no final de semana uma série nova, Fairuze, seja bem-vinda, chamada Doutor Cachorro. Né? Muito bem feita, dividido em quatro episódios. Ele é um documentário, né, sobre o Castor de Andrade, que foi um dos grandes bicheiros do Rio de Janeiro no século passado. Atuou muito aí durante os anos de 1960 para frente, né? Ele faleceu há algum poucos tempo atrás. Está muito bem feita essa série. É uma série documental, ela é feita dentro da estrutura de documentário, vocês veem no Globoplay, está muito interessante. E por que ela é pertinente para a nossa aula? Porque ela vai mostrar, Kleber, de uma forma muito didática, como é que foi essa formação dos bicheiros do Rio de Janeiro, e principalmente como é que se deu a relação entre eles, o que a gente pode realmente identificar como uma organização criminosa. Então está muito interessante essa série documental, repito, vocês encontram no Globoplay. Então, a organização criminosa, ela passa por praticamente 100 anos aí no Brasil de desenvolvimento, aperfeiçoamento, etc. E apesar disso, Solon, a gente só vai ter uma lei completa de enfrentamento do crime organizado, veja só, em 2013. Nós temos uma lei anterior, da década de 90, mas era uma lei muito superficial, Emerson, muito pontual. Para ter ideia, por exemplo, essa lei da década de 90, que se dizia ser uma lei de enfrentamento do crime organizado, ela sequer definia o que era crime organizado. Para que eu tivesse aí uma definição de crime organizado, eu tinha que fazer uma senhora ginástica, indo numa convenção internacional, que é a Convenção de Palermo, Leiciane, que é uma convenção da ONU que trata de crime organizado, que foi internalizada
no Brasil por um decreto legislativo. Olha a ginástica que eu tinha que fazer, porque não havia uma lei no Brasil até 2013 que definisse o que é crime organizado. Então, a Lei 12.850, que é a que nós estamos usando hoje, ela, repito, tem uma importância muito grande, porque ela serve de fundamento para que nós possamos melhor enfrentar o crime organizado. Quais são os bons contributos que essa lei traz? Primeiro, ela define o que é organização criminosa. Ela vai definir, Luísa, o que é organização criminosa, porque até então não tinha uma definição legal de organização criminosa. Ela criminaliza a conduta. Até então a gente não tinha um crime organizado. Vejam só, até 2013 eu não tinha, Ariadne, o crime de participação em organização criminosa. A gente utilizava, nesses casos, o crime lá do artigo 288 do Código Penal, que era à época chamado de formação de quadrilha ou bando. Então, a primeira grande contribuição que a Lei 12.850 traz é realmente definir e criminalizar as organizações criminosas. Ela tem uma outra contribuição interessante, que é essa que eu queria me concentrar mais com vocês, Mônica, que é a criação de alguns meios de prova e a organização, a sistematização de alguns meios de prova que nós não tínhamos antes. E aqui eu queria fazer um breve parênteses. Eu já até falei disso na nossa primeira aula sobre provas, mas eu queria, Leila, lembrar disso. Nós temos efetivamente duas categorias. Nós temos as provas e os meios de obtenção de prova. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Ariadne, a prova é um elemento de informação que ele, de forma direta, consegue comprovar algo. Então, na aula passada, terça-feira passada, a gente falou de interrogatório, a gente falou de testemunha. Na quinta-feira da semana passada, nós falamos de perícia. Então, a prova pericial, a prova testemunhal ou interrogatório, Leiciane, eles são prova, porque ele diretamente comprova alguma coisa. Quando um testemunha, Kleber, afirma, eu estava lá e eu vi o fulano atirar, isso é prova. Aquele elemento diretamente está trazendo informação para compor aquele mosaico de informações que compõem o caderno conjunto processual que nós já conhecemos. Show. Só que nós temos um outro conceito, Mônica, que eu queria lembrar, que é o meio de obtenção de prova. O que é o meio de obtenção? É algo que ele diretamente não provará coisa alguma, mas ele servirá de caminho para que eu chegue a provas. Então, quando eu falo em meio de obtenção de prova, aqui, Joslane, eu vou ter que entender que ele, diretamente, isoladamente, não provará nada, mas ele serve de caminho, de rota, para que eu possa chegar até provas. Qual é o melhor exemplo de um meio de obtenção de prova? A colaboração premiada, que nós vamos entender agora. Porque a colaboração em si, as palavras do colaborador, não provam nada. Elas não vão provar absolutamente nada. Agora, aquele acordo que o colaborador faz trará para o processo provas. O que é que ele vai trazer para o processo, Leila? E-mails, contratos, extratos bancários, mensagens de WhatsApp e qualquer fotografias, filmagem. Então, o que que vai comprovar, o que que vai provar, o que que vai trazer uma informação necessária, importante para desarticular a organização criminosa? Os e-mails, os extratos bancários, a troca de mensagem. Mas como é que o processo conseguiu produzir essa prova, Luísa? Através da colaboração premiada. Então, enxerguem a colaboração premiada, assim como a infiltração de agente policial, como esse caminho que chega até a produção da prova, como esse caminho que vai efetivamente chegar a essa produção de prova. Sem problema, Joslene, fique tranquila, viu? Seja bem-vinda. Então, essa diferença é uma diferença que tem uma importância muito grande do ponto de vista conceitual, claro,
E é importante que a gente parta dessa ideia. Eu tenho provas e tenho meios de obtenção de prova. A prova, ela diretamente traz a informação. Quando eu falo de meios de obtenção, eles são importantíssimos, mas eles servirão de canal para que eu possa trazer provas para o processo. E o principal exemplo, repito, é a colaboração premiada, né? Cristine, vou falar um pouquinho mais disso, mas eu não acho, né? Eu não acho perigoso. Eu acho apenas que, como quase tudo na vida, né, a gente tem que olhar com muito cuidado e com muito equilíbrio e com muita prudência. Por exemplo, a colaboração premiada, já adiantando um pouquinho a pergunta da Cristine, se eu acho isso perigoso, é algo que eu acho parecido, Kleber, com a questão da privatização, chamada privatização de presídios. Eu não acho que abstratamente a privatização de presídios, assim como eu não acho que a colaboração premiada abstratamente seja boa ou ruim. Dependerá sempre, Luísa, de como eu vou fazer isso. Em que termos eu faço, com que controles eu faço, em que momento eu faço. Então, eu acho efetivamente que a colaboração é um instrumento importante, é um instrumento que vai fazer grande diferença do ponto de vista prático, que no Brasil a gente precisa entender, e aqui, Cristina, eu quero aproveitar a tua pergunta, eu ia comentar isso daqui a pouco, mas eu vou comentar logo. Nós associamos muito, Fairuzi, colaboração premiada com Lava Jato, né, afinado Lava Jato. E aqui nós precisamos fazer duas reflexões. Primeira, a colaboração premiada, como eu estou explicando para vocês, é um meio de obtenção de prova disciplinado, organizado na Lei 12.850. Ela não é algo pensado, Ariadne, para ser usado só na Lava Jato. Não. Ela veio no momento e a Lava Jato aproveitou-se desse meio de prova e utilizou bastante. E aqui, em relação especificamente ao uso da colaboração na Lava Jato, eu queria fazer dois comentários. Primeiro, eu acho que há um lado, Cristine, que a gente tem que olhar com uma certa parcimônia, porque era um instituto que tinha sido organizado pela lei de 2013, Kleber, ele não é criado pela lei de 2013, ele existia antes, mas ele é sistematizado em 2013. Então, quando eu começo a utilizar a colaboração premiada, com a estrutura que ele tem na Lei 12.850, na Lava Jato, tudo era muito recente, Luísa. Tudo era muito recente. Era como se a gente estivesse consertando o avião com o avião voando. Então, claro que no âmbito da Lava Jato, alguns excessos, alguns equívocos, algumas falhas aconteceram. Mas parte dessas falhas, eu acredito a novidade do Instituto, a ser muito novo. Não havia uma formação de jurisprudência, não havia uma boa doutrina ainda escrita sobre isso. Repito, é um novo Instituto, de uma lei recente, e etc. Há uma outra parte dos equívocos da Lava Jato que eu acredito a algo que é muito nocivo, que nós temos todos aqui, eu, Fairuzi, Mônica, Kleber, Leila, todo mundo aqui tem que ter muito cuidado. Eu, pessoalmente, tenho muito cuidado com isso, que é a questão da vaidade. A vaidade ela é extremamente traiçoeira. E nós vivemos uma sociedade que nos leva à vaidade de uma forma muito intensa. Né? Todo mundo é muito feliz em rede social, todo mundo é muito efusivo em rede social, né? E aquilo ali gera um crescente de que eu me sinto na obrigação de ser tão feliz quanto as pessoas que estão ali nas redes sociais. Vocês devem ver uma expressão, foi muito falada no ano passado, que é chamada biscoitar, né? Vocês já devem ter ouvido falar disso. Biscoitar, sabe aquela questão do adestramento de cachorro, que ele faz algo positivo e para retribuir você dá ali um biscoitinho a ele? Esse termo tem sido utilizado nas redes sociais, que é aquelas pessoas que têm uma necessidade de publicar muita coisa para receber elogios. Isso seria biscoitar. Eu tenho uma prima, inclusive, que é especialista nisso. Impressionante o grau de exposição que ela gosta de impor à sua vida.
Eu não tenho nada a ver com isso. Só uma vez conversei com ela, mandei uma mensagenzinha para ela, porque ela publicava muito a foto das filhas no colégio, né? E aí a minha prima, uma pessoa que eu quero bem, eu mandei uma mensagenzinha dizendo, olha, evite pelo menos isso, ou pelo menos quando você publicar, não coloque ali, coloque alguma coisa, por exemplo, que cubra o nome da escola, porque é um risco. Você corre um risco para criminosos mesmo, de sequestro, de extorsão e de outros elementos. Então, hoje a gente vive uma sociedade extremamente conectada, o que é positivo. Se ela não fosse, né, Luiz, a gente não podia estar aqui hoje, agora, tendo a nossa aula, mas há que se ter muito cuidado, porque ela é muito traiçoeira no excessivo da excessiva divulgação, na excessiva vaidade, a gente vai num crescente, né? Você posta uma foto viajando, eu tenho que postar uma foto de uma viagem melhor, aí você posta uma foto melhor, porque a todo momento eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou muito feliz, né? Cada um leva a vida do jeito que quiser, cada um faz do jeito que quiser, isso é uma beleza da democracia, mas quando as instituições agem assim, a gente às vezes vai ter que pagar um preço alto. Então, por exemplo, eu acho que a Lava Jato tem uma contribuição muito grande. Ela formou, Kleber, uma espécie de jurisprudência prática sobre a colaboração premiada, mas em alguns casos, em alguns momentos, ela cometeu excessos, mas a gente tem que ter cuidado para separar o que é o excesso motivado por inexperiência, motivado por vaidade, motivado por ingenuidade, do que é o excesso motivado por um defeito do Instituto. Essa sabedoria que eu acho que a gente tem que entender, ou seja, há determinados defeitos no Instituto da colaboração premiada, mas há principalmente excessos cometidos no âmbito da Lava Jato para motivados aí sim por vaidade, por ingenuidade, o que quer que seja. Então, só para fechar aquela colocação, aquela pergunta da Cristine, eu não acho que ela seja perigosa, Cristine, mas eu acho que, como tudo no direito penal e no direito processual penal, há que se usar com muita parcimônia. O profissional do processo penal, o profissional que atua no direito criminal, Ariadne, você que vai ser delegado federal, tem que ter muito cuidado para ter muito equilíbrio na sua atuação. O nosso direito é um direito de extremo, é o direito que prende gente, o direito que a gente limita a liberdade, é um direito que a gente vai ter que tratar de crimes, né? Mas tem mais de uma vaga, viu, Letícia? Não tem só uma vaga, não. Não, mas ela não vai disputar comigo, não, que ela não é nem doida. Mas veja, cada uma de vocês só precisa de uma vaga. Normalmente os concursos, eles têm mais de 2 vagas. Então a de vocês já está garantida, tá bom? Até porque eu quero ter a alegria de tê-las como delegadas, né? Não precisa, né, dessa competição tão agressiva, minha querida Letícia. Eu já tenho até medo de você como delegada com tamanha agressividade. Ariadne, já está até com medo, né? Mesmo. Eu digo válida, né? A minha mãe é engraçadíssima, a minha mãe tem uma coisa, Mônica, que ela diz que uma das maiores vontades dela é participar daquelas operações policiais que chuta a porta e entra, né? Eu até já conversei uma vez com uma delegada, amiga minha, que é delegada da Polícia Civil, eu disse, não, Rafa, um dia eu ainda vou, nem que seja simulado, eu ainda vou realizar essa vontade da sua mãe, de chutar a porta, entrar, aquela coisa toda. Deus sabe o que faz, né? Então, percebam, só para fechar essa primeira ideia, Cristine, a colaboração é um instituto importantíssimo, ela é um instituto definido na lei, e a definição que a lei traz, o arcabouço que a lei traz, é bem estruturado. Agora, claro, do ponto de vista prático, a gente tem que usar isso com muita parcimônia, tá? E aqui eu queria pegar essa introdução, que já está até maior do que imaginava, mas eu queria só fechar com a seguinte ideia. Qual é a razão de ser, Emerson, a gente ter institutos com uma colaboração premiada e institutos com uma infiltração de agentes policiais? Não são criações brasileiras, primeira coisa, ambos são importados de legislações estrangeiras, há países que trabalham com isso há muito mais tempo que a gente e com muito mais know-how que a gente. Eu queria destacar 3 em particular, que é a Itália, né? A Itália tem um padrão em particular que é a Itália, né? A Itália tem um padrão na legislação italiana muito sofisticado em relação a isso. A legislação norte-americana também é uma legislação muito já muito construída e muito bem estruturada, tanto no Instituto como no outro, e um pouco mais perto da gente, a legislação colombiana, né, de enfrentamento ao crime organizado, também traz esses 2 institutos. E por que esses 2 institutos eles são tão importantes, Leila, no enfrentamento do crime organizado? Porque a organização criminosa, as organizações criminosas,
para elas serem enfrentadas, é muito difícil, Misael, você explodir uma organização criminosa. Na maioria dos casos, você só vai ter eficácia se você implodir aquela organização. Então, é muito difícil você fazer o enfrentamento de fora para dentro. O enfrentamento das organizações criminosas pelas próprias características das organizações, as estruturas internas, as estruturas bem sedimentadas desse corpo organizado, normalmente fazem com que eu precise, Kleber, implodir. E essa é a razão de ser, Jadson, desses dois institutos. Na colaboração, eu trago alguém que já está lá dentro para que ele me colabore e traga provas, e na infiltração, que a gente vai ver daqui a pouco, eu tento inserir alguém naquela determinada organização. Mas ambas são técnicas de produção de prova, Eduardo, que tocam no mesmo ponto, que é você conseguir provas que estão dentro, que você tentar, aspas, implodir essa organização. É essa a razão de ser, esse é o ponto de contato entre esses dois meios de prova que a gente está estudando hoje. Tá bom? Feita essa breve introdução, na verdade não tão breve, aí de meia hora, vamos agora entender especificamente a colaboração premiada. Primeira coisa, a colaboração premiada, ela é um acordo. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, para quem chegou agora, para quem chegou daqui a pouquinho, agora a pouquinho, eu vou usar aqui uns slides, esses slides já estão no AVA de vocês, naquele módulo provas, e eu vou usar parte de um grande conjunto de slides, são 41 slides ao todo, Letícia, e eu estou usando só uma partezinha, porque esses slides eu preparei para um curso específico sobre crime organizado na Escola da Magistratura no ano passado. É um curso extenso, muito longo, e aí eu estou usando aqui só um fragmento dos slides. Estão visualizando bem? Tá legal? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá legal? Tá bom, prof. Eu vou fazer igual o exame de oftalmológico. Tá bom? Primeiro, segundo. Eu queria que alguém me explicasse por que tem que ser tão rápido aquele negócio. Primeiro, segundo. Aí você nem viu o primeiro e já está pensando no segundo. Mas, enfim, tá bem, né? Então, veja aqui o artigo 3A, o artigo 3º-A, ele conceitua o que a gente vai entender por colaboração premiada. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico, e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesse público. Esse é o conceito, Kleber, legal de colaboração premiada. Tá? Aqui um breve parêntese, só para voltar a uma ideia que eu falei assim muito por cima agora há pouco, mas eu queria que isso estivesse bem claro. Ariadne, havia antes da Lei 12.850 um instituto que a gente chamava de delação premiada, e que ele estava esparçado no ordenamento jurídico. Eu tinha na antiga lei de crime organizado, eu tinha lá no artigo 159 do Código Penal, que fala de extorsão mediante sequestro. Esse, na verdade, foi o primeiro exemplo no Brasil, delegada Letícia, de delação premiada. O artigo 159 do Código Penal, que trata da extorsão mediante sequestro, ele dizia que se um dos sequestradores, Mônica, prestasse informações úteis para a liberação do sequestrado, esse sequestrador teria uma redução de pena. Então, era um exemplo pontual do que na época nós chamávamos de delação premiada. Quando veio a Lei 12.850, o que foi que a lei fez? Resolveu, tinha essas coisas assim meio espaçadas, resolveu dar corpo ao Instituto. Então, a grande contribuição da Lei 12.850 para a colaboração premiada, Leiciane, foi dar corpo, foi sistematizar essa história aqui. E ela muda a linguagem e passa a usar a linguagem de colaboração premiada. Então, a colaboração premiada é a linguagem moderna que nós vamos usar, que ela tem uma estrutura mais completa, mais ampla, daquilo que a gente começou a usar no Brasil como delação premiada. Aí, então hoje não se fala mais delação premiada, não, colaboração premiada. Exatamente. Certo. A doutrina, Letícia, diz que a gente pode até usar a delação premiada, mas no outro significado, quando é algo mais direto. Por exemplo, nesse exemplo que eu te falei, da extorsão mediante sequestro.
presto a informação, a pessoa é libertada, eu recebo uma diminuição de pena. Acabou. Não tem todas essas formalidades que a gente vai ver agora na colaboração. Nesse sentido, de uma coisa mais rápida, mais pay-buffo, a gente pode chamar aí de delação. Tá? Aí a gente ainda consegue chamar de delação. Mas veja, dentro do sentido muito delimitado. Isso que eu estou apresentando para vocês, típico, próprio do enfrentamento da criminalidade organizada, é outra coisa. É algo maior. Por quê? Porque é um acordo que será celebrado com algumas formalidades, com alguns elementos, com alguns objetivos. Por isso que a gente vai falar que a lei sistematizou isso de uma forma mais ampla. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que colaboração é acordo. Acordo pressupõe, Leila, que quando um não quer, dois não brigam. Quando um não quer, dois não acordam. Eu não consigo fazer um acordo sozinho. Né? O A e o B bateram o carro. Se o A e o B bateram o carro e querem fazer um acordo, os dois têm que colaborar com o acordo. Se o A diz eu não vou fazer acordo, acabou, não tem acordo. Então a primeira coisa é essa. A colaboração, ela é um acordo. Ela é, como o artigo 3º-A vai dizer, um negócio jurídico processual. Então isso aqui pressupõe o quê? Que eu tenho que ter partes capazes, Letícia, partes bem representadas e que partes que estão voluntárias, espontaneamente fazendo esse acordo. Então aqui o que nós vamos ter é a percepção, é a ideia de que efetivamente eu tenho a vontade de celebrar esse negócio. Porque se eu não tiver, eu não vou fazer e eu vou esperar a pancada do jeito que vier. Então a primeira ideia que eu quero que vocês tenham é efetivamente a ideia de que isso aqui é acordo, é um encontro de vontades entre o Ministério Público e a polícia de um lado e aquele agente colaborador do outro. Essa é a primeira coisa. Então eu tenho que ter esse acordo. Eu vou aqui sintetizar, daqui a pouco a gente vai ver em alguns slides algo mais profundo, mas como é que basicamente, Luísa, funciona a colaboração? A polícia e o Ministério Público negociam com o colaborador. Esse colaborador obrigatoriamente tem que estar acompanhado de defesa técnica, em português, com advogado. E eles vão sentar para negociar. A negociação funciona assim. Eu digo, olha, o que é que você tem para nos oferecer de prova? Aí o cara diz, olha, eu posso te oferecer os extratos bancários, de onde está o dinheiro no exterior, eu posso te oferecer os e-mails, eu posso te oferecer as conversas de zap e por aí vai. Bem, por isso aí o que eu posso lhe dar é a redução da pena. Tá, beleza, eu aceito. Então, eles celebram ali, Ariadne, um acordo. Um está dizendo que vai entregar as provas A, B e C, e o outro está dizendo que, em recebendo aquelas provas, vai reduzir a pena. Esse acordo vai para o juiz homologa esse acordo, e no momento em que o juiz homologa esse acordo, ele passa a ser um negócio jurídico processual pronto, válido, que vincula as partes. Por que é importante essa homologação? Porque o juiz aqui, Kleber, faz uma análise de legalidade. O juiz não deve adentrar no mérito para saber se foi exagerado ou não aquilo ali. Ele apenas vai ver se aquelas provas são admitidas em direito, se aquelas vantagens, aqueles benefícios prometidos do ISA são permitidos pela lei, e aí o juiz homologa. No momento que o juiz homologa, ele está vinculando as partes, de forma que, se de fato aquele colaborador entregar tudo que ele combinou que iria entregar, ele tem o direito de receber os benefícios que lhe foram prometidos. Não é, Ariadne, uma expectativa de direito. Ao ter homologado o meu acordo, eu estou garantindo que aqui eu tenho um acordo, sabe aquela natureza bilateral dos contratos? Lá do contrato civil mesmo, que quando eu cumpro a minha parte, a outra parte está obrigada a cumprir a dela? Pronto, aqui a gente vai ter a mesma natureza. A partir de que momento? Da homologação. Então, veja, eu tenho uma negociação preliminar feita pelo Ministério Público ou pela polícia com o colaborador, coloco tudo isso no papel, levo para o juiz homologa isso aqui, e aí a parte agora vai trazer, de fato, as provas que prometeu.
O colaborador, Letícia, só exibe essas provas depois da homologação. Antes disso, são tratativas, onde eu estou dizendo, olha, eu tenho isso para entregar. Agora, ele só entregará depois que a homologação for feita, porque é aí que ela passa a ter a validade jurídica importante. Então, a dinâmica, de forma muito simples da colaboração é essa. Faço a negociação, estipulo aqui o que cada parte vai entregar, levo ao juiz, o juiz homologa, e aí eu parto para trabalhar mesmo na colaboração, que é a entrega das provas que eu me comprometi a fazer, e ao final receber os benefícios que eu aceitei receber. Essa é a dinâmica básica da colaboração. Tá? Algumas coisas importantes. Primeiro, como eu falei, o agente colaborador tem que estar acompanhado da defesa técnica, primeira coisa. Segunda coisa, tomem nota disso, o colaborador abre mão do direito ao silêncio. O colaborador, para que aquela colaboração, Gabriel Souza, que não é Gabriel Souza, que eu não sei quem tu és, o olhar dela assim de eu sou Gabriel Souza é ótimo. A gente vai ter, né, que abrir mão do direito ao silêncio, tá? A gente vai abrir mão desse direito ao silêncio. E aí o que significa? Eu, quando firmo o acordo, Fairuze, eu sei que eu tenho que confessar tudo que eu fiz. Eu não posso esconder grana, eu não posso esconder bens, eu não posso deixar de confessar todos os atos. Por quê? Se eu esconder, se eu não falar tudo, se eu não confessar tudo, e amanhã isso for descoberto, qual é a consequência? Eu vou rescindir o acordo de colaboração, você não recebe nada do que ficou ali ajustado, e as provas que você trouxe para o processo permanecerão no processo, além da queda do coice. Ou seja, se amanhã, isso aconteceu com aqueles irmãos Batista lá da JBS, eles fizeram um acordo de colaboração, inclusive muito mal estruturado, porque prometeu coisa demais, inclusive pelo acordo que eles firmaram, Ariadne, eles não iam ter nem ação penal contra eles, não entregaram o que prometeram e ainda esconderam coisas. Resultado, o acordo foi rescindido, foi anulado. Mas as provas que ali estavam já permaneceram. Então, a ideia qual é? Só para fechar essa ideia, Solon, o colaborador sabe que ao firmar a colaboração, um dos requisitos obrigatórios é que ele vai abrir mão ao direito ao silêncio. Ele não pode permanecer em silêncio, ele não pode deixar de apresentar todos os elementos de prova, confessar tudo que efetivamente ele tem em relação a isso. Isso, na época, foi muito discutido, porque alguns entendiam que esse requisito era inconstitucional, isso foi parar no Supremo, e o Supremo, Jadson, disse, não, é constitucional. Porque o direito ao silêncio não é uma imposição, ele é um direito. Eu, como réu, posso dele a meu irmão. Se não fosse assim, Fairuze, eu não podia confessar um crime. Eu estava proibido de confessar, porque eu não poderia abrir mão do direito. Então, na verdade, entende-se hoje como perfeitamente constitucional. Diga, Solon. Eu entendo. Eu acho que deve ficar delicado também, na defesa técnica, o limiar entre eu revelar, abrir mão do direito ao silêncio e produzir provas contra mim mesmo. Né? Como é que fica esse um limiar aí que tem que ser muito sensivelmente captado pela defesa, né, pela parte, porque eu posso abrir mão, né, porque quando eu digo assim, eu abro mão do silêncio, no entanto, eu não vou produzir provas contra mim, né? Né? Eu entendo e concordo com você, tanto é que a colaboração, é por isso que aí eu volto até um pouquinho aquilo que eu comentava naquela pergunta da Cristine. Ela é um instituto relativamente novo, quando digo relativamente novo, porque ela passa a ter esse sistema aí a partir de 2013, quer dizer, menos de 10 anos atrás. Muitos profissionais, inclusive, nem sabiam trabalhar direito com isso. E quando eu digo profissionais, eu estou falando de delegados federais, delegados estaduais, membros do MP estadual e federal e advogados. Então, muita gente foi se especializando um pouco nessas técnicas de negociação. Porque aqui você tem que fazer, e aí olhando pelo olhar que você nos oferece, da defesa, um jogo de equilíbrio muito bem definido.
né, em relação a saber que o que eu vou receber é compatível, proporcional àquilo que eu vou ter que entregar e àquilo que eu estou abrindo mão. Né? É por isso que a lógica é essa: eu faço uma negociação prévia para ajustar o que eu estou disposto a entregar em nome do que eu estou recebendo, e eu posso dizer, olha, não, isso não me interessa. Isso aconteceu, por exemplo, Solon, às avessas, mas aconteceu muito fortemente com o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, que foi governador do Rio de Janeiro, condenado aí a centenas de anos, até agora ele não conseguiu fazer uma colaboração premiada muito eficaz. Tentou várias vezes, agora uma avançou um pouquinho mais, porque o MP tinha tantas provas contra ele e contra a organização dele que não interessava. Isso também acontece do outro lado. Então, esse jogo aí de equilíbrio tem que ser muito bem orientado. Não é à toa, e aí eu já te ouço, que as alterações trazidas na Lei 12.850 pelo chamado pacote anticrime, do finalzinho de 2019, passaram a impor, Solon, a obrigatória presença do advogado. Porque na redação anterior, na redação original da Lei 12.850, ela obviamente não proibia você estar assistido de defensor, de advogado, mas ela não obrigava. Hoje a redação obriga. Exatamente porque ela reconhece todas as consequências que poderão advir para a defesa, dependendo do grau de acordo que eu fiz. Não, eu queria só salientar, né, assim, como você está falando, a novidade do Instituto, né, vai exigir por poucas jurisprudências, por julgados confusos e a mídia caindo em cima pelo calor do momento, tudo, vai exigir um nível de lucidez muito grande de ambas as partes, né? Concordo, concordo contigo. Assim, a clareza que uma defesa tem que ter entre a delação premiada, poder ajudar, né, a parte ou prejudicar, né? Então, assim, isso é tão verdade, que logo que a lei saiu, eu assisti, inclusive, uma palestra aqui em Fortaleza de um advogado famosíssimo, que ele dizia que era um absurdo o Instituto, porque o Estado estava fomentando a traição, porque isso aqui era igual Caim e Abel, era igual aquele que traiu Tiradentes, o que é uma tolice. O Estado não está fomentando traição. O Estado, o cara já traiu a sociedade na hora que ele aderiu à organização criminosa. E a opinião pública cai em cima, né? Exato, e a opinião pública cai em cima, dizendo que agora eu vou criar provas. Olha quem está assistindo aqui a aula aqui, professor. Olha aqui, ó. Acho que deu uma saidinha aqui. Então, meu Deus do céu. Tanta coisa melhor para ele estar fazendo, rapaz. Meu Deus do céu, cara. Benza a Deus. Então, veja. É um instituto que exige muita lucidez. Exige muita lucidez e principalmente um aprendizado constante. Por exemplo, nós gastamos muito tempo, Solon, esse debate foi muito intenso nos anos de 2014, 2015, até 2016, Fairuze, se a polícia poderia fazer o acordo. O MP dizia que era uma prerrogativa dele como titular da ação penal. Chegou no Supremo, até que o Supremo disse, pode, a polícia pode fazer. Então, veja a energia que a gente acaba gastando para tentar disciplinar algo por ser tão novo. Diga, Fairuze. Professor, existe crime específico ou a colaboração premiada ela pode ser referente a qualquer crime? Qualquer crime praticado no âmbito da organização criminosa. Ou seja, qualquer crime que envolva a prática dessas estruturas criminosas organizadas. Né? Qualquer um aí vai poder ser objeto desse tipo. Tanto crimes de violência com violência, o que se chamava no direito penal algumas décadas atrás, existia uma expressão, Mônica, crimes de sangue, né? Assim como crimes de corrupção e outros tantos. Tá? Vejam, a lei define os benefícios que eu posso efetivamente oferecer. Por exemplo, eu posso ter uma redução de pena, eu posso ter o perdão judicial, eu posso ter a substituição de penas alternativas, por penas alternativas, mas, claro, isso depende de resultados efetivos, depende efetivamente de resultados efetivos. Eu não posso ter algo lançado sem muito resultado concreto, sem muita efetividade, né? E aqui tem uma questão interessante, né? Eu vou poder imaginar, pela colaboração, Mônica, uma mitigação, uma restrição ao princípio da obrigatoriedade.
Muitos de vocês foram meus alunos lá em Processo Penal 1 no semestre passado, e nós vimos lá o princípio da obrigatoriedade na ação pública, que, em regra, a ação pública ela é obrigatória. O Ministério Público, tendo os elementos necessários, tem que oferecer a ação penal. Essa é a regra. Mas a lei cria uma mitigação a isso. Ela vai dizer que o MP pode, dentre o que foi negociado, veja só, ele pode negociar, Cristine, que ele não oferecerá ação penal. Esse é o prêmio maior, é a cereja do bolo aí em relação a esses benefícios. Mas para que eu ofereça isso, para que eu possa oferecer isso, eu tenho que cumprir 2 requisitos. Veja só, ele não pode ser o líder da organização e ele tem que ser o primeiro a colaborar. Isso aqui tem uma lógica. Eu guardo o prêmio maior para aquele que é o primeiro a colaborar. É muito comum o uso de uma alegoria quando a gente estuda crime organizado, que é aquele novelo de lã que você puxa uma ponta e ele se desfaz todo, né? A ideia seria isso. Na organização criminosa, eu puxo aqui e ela vai cair toda ela, né? Isso vem, por exemplo, isso fica muito evidenciado, quem tiver curiosidade de pesquisar um pouco mais sobre isso, na chamada Operação Mãos Limpas, né, aquele Max Processo que enfrentou a máfia, foi um depoimento de um desses colaboradores, um cara chamado Tommaso Bruschetta, que desmontou grande parte da organização mafiosa. Ele foi o primeiro a colaborar, então ele recebeu o melhor prêmio. Então a lei diz que se eu não for o líder e se eu for o primeiro a colaborar, eu posso receber como, aspas, benefício o não oferecimento da ação penal. Agora, existem outros, repito, diminuição de pena, eu defini o regime prisional mais favorável, em que tanto tempo eu já vou evoluir, por exemplo, para o regime semiaberto, a substituição por pena alternativa, tudo isso entra no jogo. E ela tem a colaboração, alguns requisitos que eu preciso observar. Tá? Ela tem que impor aquilo que eu falei agora há pouco, a confissão, eu abro mão do direito ao silêncio, tem que ser algo espontâneo, algo voluntário. Pessoal, esse ritmo com os slides está ok, para não cometer o mesmo erro que eu cometi de manhã, que estava muito rápido, está legal para vocês, tá? Não tem problema, Rômulo, vai estar, amanhã de manhã já está lá no AVA, tá? E você já pode assistir. E qualquer dúvida você me manda. Tem que ser algo voluntário, tem que ter um grau de espontaneidade, eu preciso agir de forma espontânea, é acordo, né? Acordo é acordo, não posso impor ninguém ao acordo. Tem que ser eficaz, eu tenho que ter um elemento de eficácia e tenho que cumprir esses requisitos objetivos e subjetivos. Rafael, o que você chama de requisitos objetivos e subjetivos? Coisas como essa aqui, ó. Por exemplo, para mim, um dos grandes erros daquela colaboração feita pelos irmãos Batista lá da JBS foi que eles tinham claramente uma ascendência naquela organização, eles não eram ali meras peças acessórias, eles não foram os primeiros a colaborar e receberam como prêmio o não oferecimento da ação. Me parece ali desproporcional em relação a isso. No meu olhar, eles não atenderam a requisitos objetivos indicados na lei. Tanto é que depois descobriu-se que eles de fato estavam escondendo bens, não tinham revelado crimes, e aí acabou se rescindindo aquele determinado contrato, né? Contrato no sentido lato. E aí a lei vai indicar quais são as formalizações, os elementos de formalização. Eu apenas trouxe aqui de forma sintética que eu tenho que ter a descrição precisa de quais são as provas que eu vou produzir, portanto, quais são os resultados que eu espero, tem que ter a declaração formal do defensor, o defensor tem que anuir com todos os termos, isso representa que eu tenho que assinar, né, aquele determinado acordo, tem que ter uma assinatura formal, para que eu possa deixar claro que eu estou aderindo, eu estou anuindo a tudo isso, e eu tenho que, veja só, isso aqui são novidades trazidas pelo chamado pacote anticrime. Essa lei aqui, ó, 13.964, ela é, Luísa, de 24 de dezembro de 2019. É o que a gente costumou chamar de pacote anticrime, que na época foi proposto pelo ex-juiz, ex-ministro, ex-quase tudo, Sérgio Moro, né? Ele propôs na época isso, o que fez a lei?
ela aperfeiçoou o modelo anterior, criando, Ariadne, um pouco mais de formalidades. Por exemplo, uma das coisas que ela muda é que antes, aquelas negociações que eu fazia antes de levar para o juiz homologar, elas eram, Mônica, muito informais. A lei muda isso, ou seja, quando a gente senta para negociar o acordo, eu tenho que firmar um termo de que nós estamos iniciando as negociações, para que eu possa saber exatamente, Ariadne, quando começou, quem participou daquelas negociações, o que é que ela versava. Pode ser que depois eu desista, pode ser que depois eu não queira seguir em frente, mas hoje se exige um grau de formalidade maior do que eu tinha antes, porque aquilo, aí a gente volta um pouquinho, Solon, a coisa foi sendo feita à medida que a lei saiu e a gente foi aprendendo a fazer meio que na prática. E aí houve um freio de arrumação em 2019, para dizer, peraí, quer negociar? Negocia. Senta, você vai ser representado por um advogado, mas faz um termo que você está começando a negociar. E todas essas negociações, o acordo, ficam em sigilo. O sigilo só vai ser quebrado depois da homologação do juiz. Então, enquanto não for acordado, enquanto não for homologado, não pode haver a publicização de tudo aquilo. E uma outra grande novidade, prestem atenção, é o parágrafo 4º desse artigo 3º-B. Ele diz que é possível eu realizar uma mini instrução antes da homologação. Ou seja, é possível que o juiz diga, olha, antes de homologar, eu quero falar com o colaborador, eu quero falar com o Ministério Público. Para ele se situar, Kleber, porque antes o que acontecia? Ele recebia aquele termo escrito, frio, né, onde estavam ali os termos da colaboração, e ele não interagia com ninguém até então. Essa interação do juiz tem gerado muitas discussões. Repito, isso foi trazido no final de 2019. Porque o juiz, aqui, Solon, aqui mais ainda eu vou voltar àquilo que você falava. Aqui o juiz tem que ter muita técnica, muita prudência e muito equilíbrio. Porque ele vai ter uma interação com aquelas partes, mas ele não pode aqui adentrar em mérito, ele não pode influenciar nos termos do acordo, ele tem apenas a prerrogativa, a possibilidade dada hoje, de ter essa interação para que ele possa sentir ali se houve algum tipo de coação, se o advogado está bem instruído do que está sendo feito, se a parte está consciente das consequências da elaboração e da realização daquela determinada colaboração. Então, a gente vai perceber que ao definir que o juiz tem essa possibilidade, eu estou ali claramente dando ao magistrado uma possibilidade a mais, Emerson, de ter melhor condição de fazer o juízo de legalidade que ele tem que fazer. Deixa eu explicar isso de outra forma. Eu já falei para vocês que no momento em que o juiz homologa o acordo, no momento em que ele homologa esse negócio jurídico processual que a gente chama de colaboração premiada, ele não deve se miscuir da prova em si, Luísa. Ele não vai olhar a prova, ele não vai valorar essa prova, ele não vai dizer se essa prova é boa ou ruim. Ele tem que ter um olhar muito equilibrado e muito formal. Ele está analisando aspectos formais. Ele vai analisar se as partes estão devidamente representadas, ele vai analisar se as provas que estão sendo oferecidas são provas lícitas, são provas válidas, ele vai analisar se o que foi oferecido pelo MP ou pela polícia está dentro da lei, se a lei pode, de fato, oferecer isso para evitar excessos. Isso é que o juiz vai ter que olhar. O que se permite aqui, Ariadne, é uma interação, é uma espécie de instrução mínima, mas não para valorar a prova, e sim para valorar o acordo. São coisas diferentes. Eu não devo aqui me imiscuir no teor da informação. Eu apenas quero criar ao juiz condições para que ele possa, por exemplo, ter uma entrevista com um réu, agente colaborador, para verificar se o cara não está sendo coagido, para verificar se aquele advogado tem consciência do que aquilo representa. Então, isso é importante. Agora, o juiz, repito, tem que ter muita técnica para fazer isso sem avançar muito.
Porque Misael, se ele avança demais, se ele adentra demais, ele pode estar comprometendo a sua imparcialidade, e isso tem efeitos muito graves no processo, né? Ufa, depois de 1 hora, colaboração premiada, quais são as dúvidas mais? A gente podia passar aqui semanas falando sobre isso, mas deu para pegar o espírito da coisa, ou seja, é acordo que as partes se comprometem, tem que ter homologação judicial, se a parte aceitar, tem que entregar, se ela entregar, ela recebe o que ela mereceu, se ela omitiu, se ela esqueceu alguma coisa, quebra o acordo, as provas ficam, mas o benefício sai, tá bom? Vamos falar agora, deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo, na prova de infiltração de agentes policiais. Essa prova está disciplinada a partir do artigo 10. É uma prova muito complexa, né? É uma prova hoje pouco utilizada, porque é uma prova de uma operacionalização, Débora, muito sofisticada. Porque percebam o que nós estamos fazendo. Nós estamos, mediante uma autorização judicial, veja, tem que existir uma autorização judicial, nós estamos autorizando que um agente policial ingresse numa organização criminosa por 6 meses, prorrogável por mais tempo, para de lá ele extrair informações que possam ser úteis na desarticulação dessa organização. Mas veja aqui, Luísa, o risco pessoal que aquele policial vai ter. Sem falar que a lei, e nesse ponto é uma crítica que a doutrina faz, e eu faço muito agudizadamente, a lei, Ariadne, ela é muito simplista, Kleber, no tratamento da seguinte situação: eu autorizei um policial a ingressar naquela organização, aquele policial, ele entra naquela organização, né? Ele está ali, Bruno, e ele é obrigado a praticar um crime. Como é que eu trato esse crime praticado pelo policial? A lei é muito simplista. Ela diz, vou tratar como excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal. Tudo bem, beleza. Mas ela não faz uma discussão que me parece ser muito importante, que é uma discussão que a doutrina vem propondo, seria um tema, inclusive, extraordinário para algum de vocês no futuro fazer a monografia de fim de curso de vocês, que é o limite ético disso. Tudo bem, do ponto de vista formal, se o juiz autorizou, ele ingressou, ele está ali protegido com uma espécie de salvo-conduto. Mas será que ele justifica, em qualquer caso, em qualquer cenário, será que qualquer tipo de crime pode ser justificável, que eu corra o risco dele ser levado a praticar um crime para produzir uma prova? O que eu estou dizendo aqui, Mônica, é o seguinte: na hora que eu coloco na balança a prova que ele vai trazer e o risco pessoal que ele tem de ser vítima de um crime, ou de ter que praticar um crime, isso vale em qualquer cenário? A lei não diz. Os que defendem a formatação da lei dizem que isso é algo que o juiz vai ter que avaliar no caso concreto. Mas me parece muito subjetivo. Até me parece muita responsabilidade para o juiz. Porque o juiz, quando autoriza ali, Leiciane, ele não tem ideia do que vai acontecer. Ele autoriza, sabe ali que vai ser infiltrado, sabe qual é a organização, sabe qual é a atuação que ele vai ter, mas ele não tem ainda a capacidade de uma previsibilidade tamanha a ponto de justificar essa isenção de responsabilidade para tudo. Não dá, né, para a gente imaginar esse tipo de situação. Então, assim, é algo que a gente ainda vai ter que avançar muito. Praticamente não há, Solon, jurisprudência sobre isso, porque é uma prova difícil do ponto de vista operacional. Né? Nós temos países que usam muito isso, a Itália usa demais, a Colômbia usa muito, os Estados Unidos usam isso demais. Né? Esses países chegam a um know-how, a uma sofisticação interessantíssima. Há países, por exemplo, Felipe, que preparam aquele policial com aulas de interpretação, com cirurgias plásticas, com um acompanhamento de fonoaudiólogo, porque imagina, por exemplo, um policial cearense se infiltrando numa organização no Rio Grande do Sul. No primeiro EIMA que ele mandar, ele está morto. No primeiro IEI que ele disse, tá bom, acabou. Ali toda a infiltração dele vai para o espaço. Então, do ponto de vista operacional, não é fácil. Né? A parte mais fácil da infiltração é essa que eu estou mostrando para vocês.
tem uma autorização judicial, o que ele cometer ali, teoricamente, seria no exercício, no estrito cumprimento do dever legal, terminou o tempo, ele faz um relatório circunstanciado, dizendo o que foi que ele viu ali dentro, e esse relatório circunstanciado é a prova que eu vou usar, ou seja, qual é o resultado concreto desse meio de obtenção de prova? É esse relatório que ele vai dali extrair e outras informações. Pode ser que a participação dele, Fairuz, permita que eu faça uma interceptação telefônica mais bem dirigida, que eu realize uma escuta ambiental mais bem dirigida. Mas veja, há grandes questões operacionais e éticas que são os grandes empecilhos do uso maciço dessa prova. Há uma previsão legal, né, Mônica? Não sei quem está do teu lado, mas abracinho para ela. Ei, tudo bom? Eu tenho grandes dificuldades operacionais e éticas que a gente vai ter que enfrentar. Repito, a parte mais fácil é disciplinar. É o juiz que autoriza, 6 meses, produz um relatório, aquele relatório vem para o processo como prova e encerra o assunto. Mas não é tão fácil do ponto de vista prático. Agora, para a gente arrematar e fechar isso, a infiltração ela vai beber da mesma fonte da colaboração, que é eu ter informações de dentro para fora. Só para fechar aqui mesmo, veja o que, é que nos diz aí o parágrafo único, Kleber, do artigo 13 da lei. Né? Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa. Esse foi o calibrar da lei, a inexigibilidade de conduta diversa. Mas qual é a crítica? Eu não precisava estar na lei isso, por quê? Porque a inexigibilidade de conduta diversa já estava prevista, já era uma tese. E ainda é muito subjetivo. Né? Então, as críticas para dosar efetivamente o alcance dessa permissão dada ao o agente policial é uma crítica ainda muito, muito viva. Tá? Eu vou fazer aqui a chamada de vocês, rapidinho, não saiam, enquanto vocês pensam aí nas dúvidas. Foi tranquilo, não foi muito rápido, deu para pegar legal? Gostaram? Muito, professor. Foi tranquilo, ótimo. Se vocês tiverem interesse, a gente realmente pode pensar, repito, eu não vou fazer isso agora, porque a gente tem muita coisa a ver ainda, mas se nos sobrar um tempo no finalzinho do semestre, a gente pode pensar numa aula especial, específica, sobre crime organizado. É um tema muito interessante, é um tema que eu adoro conversar, a gente tem muita coisa aqui para discutir, e a gente pode pensar nisso, tá certo? Repito, esse material que vocês vão ter acesso, já está no AVA, um material mais amplo, né, um material realmente que trata de muito mais do que a gente viu hoje, porque ele tinha um outro objetivo, que era um curso completo sobre crime organizado. Mas, de qualquer maneira, ele acaba permitindo aí que vocês tenham uma ciência de alguns pontos importantes. Por exemplo, a parte histórica de evolução do crime organizado, sobretudo no Brasil, é muito interessante. Tá? Então, só fazendo aqui a chamada, só um minutinho. Pode falar, Matheus. Estou acabando aqui. Aí eu vejo os comentários de vocês.
O Solano deu conta da minha pequena coleção de Elvis, né? Eu sou ultra fã, né, do Elvis, Mega Max Plus. Eu também, viu? Eu também. E eu sou tão específico na minha coleção, que eu faço a coleção desse, porque, na verdade, essa roupa do Elvis, pessoal, a aula acabou, quero só falar do Elvis agora, se vocês quiserem ficar. Né? Essa roupa é uma roupa que se chama American Eagle. Eagle. Ele usou exatamente nesse show que você está falando, que é o Aloha from Hawaii. Né? Deixa eu desligar aqui a gravação, e aí eu mostro para vocês. Espera aí, só um minutinho. Já que falaram, eu não...